Nós vamos falar hoje sobre súmula vinculante, pessoal. Falar sobre súmula vinculante, na minha concepção, deixou de ser uma opção, né? O novo Código de Processo Civil está aí. A súmula vinculante ela vem desde a Emenda Constitucional 45, 2004, e a gente precisa compreender a sua aplicabilidade. Ela traz resultados muito úteis no CPC 2015, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui explorar um pouco dessa evolução que a norma processual trouxe a questão da súmula vinculante e precedentes. É impossível a gente falar de súmula vinculante sem falar de precedentes, né? Aliás, a Morgana já falou de precedentes, o Hélio também vai falar na sequência, porque a súmula vinculante ela é sim parte do microsistema de precedentes. A gente tem que compreender que o Código de Processo Civil 2015 ele está pautado num sistema, né, que o professor Lamy até assim considera que seria um tripé, que seria o contraditório substancial, de forma que todas as decisões devem ter o contraditório pleno, né, em respeito ali ao artigo 9º, 10º do Código de Processo Civil 2015. Nós temos ali também a questão da fundamentação da decisão judicial sob pena de nulidade, ali o artigo 489, parágrafo 1º. E nós temos, por último, a questão muito pautada do sistema de precedentes no artigo 926, 927 e 928, de forma que, propriamente falando, teríamos aqui a formação de uma teoria de precedentes. Não é o tripé da Revolução Francesa, da Inconfidência Mineira, mas é o tripé do Código de Processo Civil 2015. Sem a compreensão desse tripé, que seria o contraditório substancial, fundamentação da decisão judicial e a busca pela teoria de precedente, a gente não consegue compreender a aplicabilidade do Código de Processo Civil 2015. É fundamental essa compreensão, é extremamente necessário, até porque os artigos seguintes eles vão comprovar isso que eu estou falando para vocês. E eu vou aqui também demonstrar o que eu falei ao início, né, de que a súmula vinculante ela não é mais uma opção de escolha, ela é uma obrigação a qual todos nós deveremos observar. Além do tripé que eu acabei de falar aos senhores e senhoras, é fundamental e não pode ser diferente a observação, no meu entendimento, de alguns artigos introdutórios do Código de Processo Civil 2015, e eu vou falar aqui da sua introdução e lá no final também vou justificar a sua razão pela qual, né? Eu não posso deixar de citar ali os primeiros artigos que seriam a administração da justiça, o artigo 1º ao 12º. Ali nós temos algumas situações também extremamente relevantes, né? Por exemplo, o artigo 9º e o 10º, além do contraditório pleno, a questão do princípio da não surpresa. O artigo 1º, sobretudo, né, pessoal, ontem ainda, na quarta-feira, o Cássio Capitão Bueno estava falando do artigo 1º, vocês já leram o CPC, provavelmente, pelo menos em parte, e o artigo 1º o que fala? Que esse Código de Processo Civil tem como pauta a Constituição Federal do Brasil. Precisaria estar isso positivado? Claro que não. Mas se fez questão de deixar expresso na norma processual, de forma que nenhum julgador pode afastar o CPC da Constituição Federal. Tem que ter simetria. Aliás, se teve uma coisa que o Código de Processo Civil 2015 se preocupou é a observação da Constituição Federal. Todos aqueles artigos, aliás, princípios que estão lá positivados no artigo 5º, né, que são princípios processuais, foram introduzidos de alguma forma no CPC 2015. E essa é a razão pela qual o artigo 1º já manda observar a Constituição Federal. E daí a gente vai verificar do artigo 1º ao 12º inúmeros princípios que vão ao encontro, inclusive, da teoria de precedentes, que vão ao encontro da súmula vinculante, que é a minha temática que aqui estou falando para vocês. E eu falo de forma muito clara, outro dia ainda estava num caso ali concreto, numa audiência, e após a realização da audiência, numa audiência de justificação prévia, ação possessória, a parte pediu a juntada de um documento e a juíza deferiu a juntada e pediu que fosse concluído para análise da liminar. Ao término da ata que estava sendo lavrada de audiência, o que nós fizemos? Invocamos ali o artigo 9º e 10º do CPC 2015, de forma que, então, ela retirou aquele pedido de análise e simplesmente ela resolveu por si só indeferir a juntada naquele momento, porque ela não poderia analisar o pedido liminar sem conceder ao menos a parte contrária vista daqueles documentos. Então, qualquer manifestação de uma parte, a outra tem direito à contraditória, a outra tem direito à vista. É uma obrigação processual, não é uma gentileza do juízo. É uma obrigação constitucional, na verdade, né, pessoal? Então, esses princípios introdutórios da administração são fundamentais. Por quê? Nós vamos verificar ali na sequência, se uma das partes invocar a súmula vinculante, a qualquer momento, eu entendo e eu defendo isso no meu livro, depois eu vou falar para vocês, foi editada uma súmula vinculante, eu posso vir aos autos e provocar o juízo dando notícia daquela súmula vinculante. Tudo bem, o juiz vai aplicar aquela súmula vinculante de imediato? Claro que não. Ele tem que conceder vista à parte contrária. Até porque a tese jurídica que formou aquela súmula vinculante, depois eu vou falar disso,
aquela tese jurídica necessariamente pode ser contraditória ao próprio enunciado que está sendo invocado pela parte. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Então, o contraditório tem que ser pleno em todas as circunstâncias possíveis, tá, pessoal? Então, essa introdução, esse encaminhamento, vocês têm que ter de forma muito clara e evidente. Sem isso, vocês não vão conseguir compreender a sistemática processual e o instituto da súmula vinculante. E daí nós chegamos a uma conclusão, tá, nós vamos falar de súmula vinculante, nós vamos falar de emenda constitucional 45, nós vamos falar do CPC 2015, perfeito, tudo ótimo, né? E isso significa o quê? Isso significa uma aproximação do common law. Isso significa que nós estamos migrando o sistema processual ou constitucional à teoria e o sistema jurídico de common law? Claro que não, né, pessoal? Eu até, no primeiro capítulo do meu livro, eu trato exatamente dos dois sistemas jurídicos. Vocês sabem, tão bem quanto eu, que nós temos dois grandes sistemas jurídicos no mundo, né, que é o common law e o civil law. Temos outros sistemas jurídicos também no Oriente, né? Temos um modelo chinês, temos alguma coisa também no Japão, mas não é o caso. Vamos ficar com os dois maiores modelos jurídicos e de sistemas jurídicos, que é o common law e o civil law. O common law, direito consuetudinário, pautado o quê? No respeito aos precedentes, de maneira muito clara, pautado num sistema onde não é codificado necessariamente a norma material ou processual, com exceção agora da Inglaterra, que em 2009 fez um primeiro Código de Processo Civil, salvo engano. Mas, em regra, o common law ele não é um direito codificado, né? Os precedentes é a base dele por si só e tem auto-aplicabilidade. E o civil law é o nosso modelo, né, pessoal? O nosso modelo aqui é romano-germânico, também com um pouco de direito português, né? Tudo o quanto codificado, basta a gente verificar a nossa Constituição Federal um tanto quanto prolixa, basta a gente verificar a quantidade de leis especiais ou normas gerais que temos no Brasil, nos estados e municípios. Então, o sistema civil law, que é o nosso modelo, é um tanto quanto codificado. Tá, e daí essa busca pelo respeito aos precedentes, essa busca pelo respeito às súmulas vinculantes, é uma migração necessariamente do common law para o civil law, o modelo brasileiro? Não, né? Claro que não. Eu chego à conclusão, fazendo uma análise profunda que a gente conseguiu fazer através do direito comparado, que todos os países, em regra, inclusive até no modelo da Corte Constitucional alemã, eles estão buscando respeito aos precedentes, eles estão buscando respeito à teoria de precedentes. Então, mesmo no civil law, onde se tem tudo codificado, onde impera maior posição da lei, a gente verifica que se está migrando a um sistema onde se está privilegiando a estabilidade das decisões judiciais. As decisões elas têm que ser estáveis, íntegras e coerentes, de forma que, então, elas terão uma maior respeitabilidade e elas podem ficar, então, no sistema jurídico, no mundo jurídico, com efeito normativo por maior tempo. Até para que não tenhamos, então, decisão surpresa, como a Morgana aqui falou, até para que possa ter um amadurecimento da superação da tese, que é o tal do overruling, né? Morgana falou muito bem agora há pouco. Então, até no modelo civil law, a gente chega à conclusão de que existe, sim, uma migração no respeito, né, dos precedentes judiciais. E aqui no Brasil não podia ser diferente, né? Isso começou muito forte com a reforma do judiciário. A reforma do judiciário se introduziu através do primeiro Pacto Federativo, que é a Emenda Constitucional 45, e de lá para cá a gente verifica uma evolução constante, né, de legislações tratando do assunto. E, por último, né, eu tenho certeza que o ápice da pirâmide, né, é o CPC 2015, que inúmeras vezes privilegiou a teoria de precedentes, né? E também eu chego à conclusão de que nós não estamos migrando do common law para o civil law, porque se a gente fazer uma análise histórica do modelo brasileiro, o modelo brasileiro é sui generis, né, por si só. Até o professor Cássio Scapunella Bueno, naquele dia, falou, né, tem o civil law, tem o common law e tem o pão de law, né? Tem um pão de law, porque o modelo brasileiro ele é único, né, e, de fato, ele é único. Porque a gente chega à conclusão, tá, o nosso modelo é codificado, o nosso modelo um tanto quanto prolixo, só que a gente verifica que, historicamente, desde a época da colônia, o Brasil ele já tinha aqui o direito português, né? Basta a gente lembrar aqui das codificações filipinas, afoncinas e tudo mais, e tinha, sobretudo, daí antes tivemos as casas de relação na Bahia, do Rio de Janeiro, e tivemos as casas da suplicação, né? A casa da suplicação nada mais era que o atual STF, quando aqui veio a coroa portuguesa. E lá nós tínhamos o quê, pessoal? Os assentos portugueses. Os assentos nada mais são do que os atuais modelos de súmulas. Historicamente falando, desde a Casa da Suplicação, ou talvez até da Casa da Relação, e eu estou falando num período ainda que não tínhamos o Poder Judiciário brasileiro, eu estou falando de direito português, aplicado no Brasil, logicamente.
a gente verifica que já tinha uma preocupação com respeito aos precedentes, através dos assentos portugueses. Então, historicamente, aqui no Brasil já tínhamos, então, uma homenagem à estabilidade das decisões judiciais. Temos, sim, né, um sistema sui generis aqui no Brasil. A denominação do Cássio Capinella Bueno talvez não seja mais oportuna, né, mas, com certeza, é uma situação sui generis. Aliás, o livro do Fred Dier, o livro dele sobre o manual sobre o novo Código de Processo Civil, tem o 1, o 2 e o 3. O primeiro ele faz uma introdução e ele fala exatamente isso. O modelo do sistema jurídico brasileiro ele é único, não tem nada parecido em nível nacional e nível internacional, nível internacional. O direito comparado não tem nenhum sistema tão complexo como o nosso. E o que a gente verifica agora no CPC 2015? Já foi falado do artigo 926, do 927 e do 928. O que diz o 926? Os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e mantê-la íntegra, estável e coerente. E o parágrafo 2º fala que os tribunais deverão editar as súmulas analisando a circunstância fática dos precedentes. O que significa isso? Súmula e precedente está aqui em homenagem à situação concreta que os tribunais devem observar. Por quê? A decisão ela deve ser uniforme, deve ser coerente, deve ser estável, para que a gente não tenha casos idênticos tratados de forma diferente, tá, pessoal? Eu me recordo, daí eu vou falar outro caso concreto, eu tinha 2 ações, né, ali em Ibirama, na comarca de Ibirama. As 2 ações estavam tramitando na 2ª vara de Ibirama, casos idênticos, período de contratação idêntica, contratos idênticos, requeridos idênticos. Uma ação foi julgada parcialmente procedente, um parcialmente que era altamente favorável para o nosso cliente, e a outra foi julgada improcedente. E foi pelo mesmo juiz. O mesmo juiz proferiu decisões diferentes. Qual é a conclusão que eu chego? Foi o estagiário da manhã que deu uma sentença e o estagiário da tarde que deu outra. Porque nada justifica isso, né, pessoal? E é isso que o CPC 2015 está combatendo. É por isso, e a gente tem que chegar a essa análise. O 926, quando fala que os tribunais e juízes devem observar a sua jurisprudência e as súmulas, não é por acaso. Tem um julgado do ministro Humberto de Barros, do STJ, eu sempre utilizo esse julgado. Eu levo comigo, né, quando eu vou proferir palestra pela ESA e pelo Estado. E aquele julgado do ministro Humberto de Barros é fantástico. Ele fala o seguinte, olha, essa corte especial, se não respeitar os seus próprios precedentes, pode fechar. Ela deixa de ter sua razão de existir. Ele faz uma autocrítica na atuação do STJ. Então, temos problemas crônicos, temos no STJ, temos nos tribunais e temos nos juízes singulares de primeiro grau. Esse caso de Ibirama é emblemático para mim. Como o professor Fred também falou aquele dia, é o típico caso que tem que pegar os autos, tirar a cópia e levar para dentro da graduação, né, o cadáver, como assim ele denominou, e tentar explicar a situação jurídica concreta, porque tem que ser estudada a situação, né? É uma situação que tu não consegue trazer uma razão justificável ao cliente. Ele não consegue compreender, né? E daí verificamos o seguinte, tá, nós estamos falando em precedentes, estamos falando em súmula vinculante, e onde é que fica o livre convencimento do juiz, do magistrado? Como que fica essa situação? Bem, pessoal, o livre convencimento do magistrado é uma questão complexa, tá? O que eu vou falar aqui, talvez alguns podem não gostar, né? Mas eu tenho definido a seguinte situação. O livre convencimento do magistrado tem que ser relativizado. Por quê? Historicamente, se a gente for analisar a Revolução Francesa, século XVIII, tem ali o livro O Espírito das Leis, de Montesquieu, né? Todos vocês conhecem, tenho certeza disso. Ele faz a separação dos poderes e ele faz ali uma análise separada do Poder Judiciário. Talvez seja, né, ele o grande escritor do Estado Democrático de Direito fazendo a separação dos poderes. E quando ele chega no Poder Judiciário, ele fala o seguinte, olha, o juiz é um ser inanimado. Ele é um ser inanimado. Ele é a mera pronúncia da lei. Essa é a conclusão do Montesquieu, século XVIII, né? Com a evolução do Estado Democrático de Direito e do Estado Constitucional, sobretudo, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente verificou que não, que, pelo contrário, o magistrado ele tinha prerrogativas, ele tem garantias,
De forma muito feliz, isso foi positivado na Constituição de 88, né, a Constituição Cidadã, a Constituição Brasileira. E o livre convencimento está aí, né, de forma que ele irá analisar os autos e fazer a sua formação conclusiva e jurídica de acordo com a sua liberdade jurisdicional. Tem até um livro muito bom do Rui Portanova tratando do livre convencimento do magistrado, né? Só que o que acontece? Frente à teoria de precedentes, frente ao sistema de súmula vinculante que aqui estamos falando, frente ao que está positivado no 926, no 927 e no artigo 103A da Constituição Federal, a gente chega à conclusão que o princípio do livre convencimento do juiz ele não é mais aplicável na sua totalidade. E volto a falar, ele tem que ser relativizado, tá, pessoal? Eu tenho um outro caso, e a sessão aqui no tribunal ela é pública, e por isso eu tomo a liberdade de falar. Eu estava ali analisando, eu ia fazer sustentação oral, eu era o segundo ou terceiro da lista, e um caso que me precedeu foi o do sistema Serasa, cadastro positivo, né, Juliana? A Juliana, que conhece bastante a tese jurídica, Juliana Franzói está aqui na frente, minha amiga. E foram lá fazer sustentação oral antes, defendendo o cadastro positivo, e um desembargador ali, o desembargador Domingos Paludo, que para mim talvez seja um dos melhores desembargadores do nosso Tribunal de Justiça catarinense, já era um juiz de primeiro grau da Fazenda Pública de excelência, né? Ele falou, olha, eu não concordo com o cadastro positivo do Serasa, tenho várias razões e fez inúmeras críticas ali em público, só que eu vou me curvar ao recurso repetitivo aplicado pelo STJ. Por quê? Teoria de precedentes. Muito embora ele não concorde, com a tese adotada pelo STJ, ele assim o fez se curvando. E a teoria de precedente é exatamente isso. O professor Marinoni, aliás, falar em teoria de precedentes é pegar a obra do professor Luiz Guilherme Marinoni, eu acho que ele estava aqui ontem, né? E ele vai falar, ele já faz uma crítica sobre isso, que é impossível os tribunais de sobreposição de segundo grau ou os juízes de primeiro grau não respeitarem a Corte Especial ou a Corte Suprema. Ele já faz uma dura crítica desde o final da década de 90, né, o livro dele já vem abordando isso. E eu, num caso concreto, verifiquei a humildade, a sensibilidade, né, do desembargador naquele caso concreto. E é exatamente isso que estamos esperando aqui do CPC 2015, é isso que estamos esperando da aplicabilidade da súmula vinculante. Até porque nós vamos falar o seguinte, olha, ele não vai respeitar a teoria de precedentes e não vai respeitar a súmula vinculante. O que nós temos hoje, pessoal? Além do recurso cabível no caso concreto, reclamação. Aliás, me permite aqui falar para vocês, às vezes eu falo algumas coisas e acabo exagerando, né? Vocês têm que sair desse congresso sabendo o artigo 988 e seguintes do CPC 2015. Qualquer advogado, qualquer militante tem que saber o que é reclamação no CPC 2015. Porque, com a teoria de precedentes, vocês vão chegar à conclusão, e daí tem o 927, 1, 2 e 3. O 927 fala, olha, os juízes irão observar o quê? As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes e os acordos proferidos em RDR e assunção de competência e recurso repetitivo especial extraordinário. Esses três incisos do 927, quando não observados, pessoal, desafia a reclamação. Então, eu tenho a via recursal correspondente a cada caso concreto e eu tenho a reclamação. A reclamação hoje ela pode ser proposta em qualquer tribunal, não mais uma necessidade, uma exclusividade do STJ e do STF. Se for súmula vinculante, a reclamação é direto no STF. Tá, pessoal? E daí, quais as consequências? São várias, né? Por exemplo, na questão da súmula vinculante, daí está lá no artigo 103A, para primeiro, segundo e terceiro, tratando da matéria, assim como na Lei 11.417 de 2006, que regulamenta o Instituto da súmula vinculante. A consequência é a cassação da decisão judicial, determinando que outra seja proferida em simetria com aquela súmula vinculante proferida. Que deve ser o quê? Respeitada. Então, a teoria de precedente e o Instituto da súmula vinculante não tem razão de existir se não tivermos o Instituto da reclamação concomitante. Porque a reclamação, e eu tenho falado isso a todos, é a cereja do bolo, na minha concepção.
é a forma pela qual nós vamos provocar o magistrado a respeitar as súmulas vinculantes, a respeitar a teoria de precedentes. Aliás, sobre reclamação, tem um livro do professor Douglas, né? Ele esteve aqui hoje palestrando, Douglas Dalmonte. Ele está na mesma coleção nossa aqui, ele fez mestrado conosco na Federal. E ele está tratando já da reclamação. Então, não esqueçam disso, pessoal. Artigo 988 e seguintes, tá? Do CPC 2015. Tem uma outra situação também que me chama a atenção. Vinculação dos precedentes, eu estou falando aqui 927, 1, 2 e 3. Vocês já observaram o Instituto do Embarque de Declaração, a mudança que houve? Vocês estão cientes da concepção nova que foi dada ao ED? O embarque de declaração, tradicionalmente, contradição, obscuridade e omissão. A jurisprudência já admitia também uma quarta modalidade, que era erro material. E agora, no CPC 2015, artigo 1022, parágrafo único, o magistrado deve se manifestar sobre o precedente invocado pelas partes, sob pena de embargo de declaração. Então, nós temos uma outra possibilidade, uma quinta possibilidade de embargo de declaração. Artigo 1022, parágrafo único. Então, nós temos ali o 927, 1, 2 e 3, não foi respeitado, eu faço ED, para provocar o magistrado. Olha, eu arguí aqui um precedente, eu arguí uma súmula vinculante, eu peço observação obrigatória. Se assim ele não o fizer, daí sim reclamação e o recurso cabível àquele caso concreto. Olha que fantástico, pessoal. Vocês estão verificando como o Código de Processo Civil se preocupou com teoria de precedentes e automaticamente se preocupou com súmula vinculante? É fantástico. O CPC 2015, no seu modelo atual, na sua sistemática discorrida, ele é perfeito. A gente só precisa agora de aplicabilidade. E quem é que vai levar essa aplicabilidade? Nós, advogados, também vamos levar, porque a gente tem que defender o interesse das partes, provocar os magistrados para que respeite a norma processual e que possa valer, então, o sistema que está desenhado no novo Código. O Fred Dier ontem falou uma coisa, aliás, na quarta-feira, na abertura, falou uma coisa também muito bacana. O CPC 2015 ele não é uma reforma do Código de 73. Ele é um novo código. E a sistemática é nova, pessoal. E essa concepção tem que estar muito clara para vocês, para a defesa dos seus interesses, dos vossos clientes. Sem isso, a gente não consegue compreender na plenitude a mudança atual e a quebra de paradigma que estamos vivenciando. E essa questão aí da súmula vinculante? Bem, a origem da súmula vinculante. Já falamos aqui da Emenda Constitucional 45, falamos dos assentos portugueses. Para mim, o principal modelo de súmula vinculante, aliás, a principal origem da súmula vinculante é o modelo português, os assentos portugueses. Eu fiz uma leitura da obra do Castanheira Neves. O Castanheira Neves é um doutrinador português muito famoso, conhecido. E ele trata da questão do Código Civil português. O Código Civil português é de 1966. E lá no artigo 2º fala o seguinte: os tribunais poderão editar assentos com força normativa obrigatória. Isso lá em Portugal, tá, pessoal? Esses assentos nada mais são do que súmulas, com força obrigatória. E aqui no Brasil chegou com outra denominação, súmula vinculante, Emenda Constitucional 45. Ah, Ezeir, mas nós já tínhamos súmula antes da Emenda Constitucional 45. Claro que tínhamos, é bem verdade, né? Eu vou contar um pouco aqui a história da súmula no direito brasileiro. Em 1963, nós tínhamos um ministro muito nobre no STF, Victor Nunes Leal. Fantástico. Ele criou o Instituto da Súmula no Brasil. Ele fez alteração no regimento interno do STF. Ele introduziu, portanto, a súmula na Suprema Corte brasileira. Ele foi o revisor e o que deu parecer no âmbito do STF para as 300 primeiras súmulas, ou 340, salvo engano, não me lembro agora o número. E o que ele disse? Tem uma entrevista dele que ele concedeu à RT. Ele fala, olha, lá em 63, tá, pessoal? 1963. Olha, nós devemos nos preocupar com as decisões do STF, elas precisam ser conhecidas. Ou seja, o STF, lá em 63, já não conseguia mais reconhecer as suas decisões. E ele, preocupado com isso, trouxe o Instituto da Súmula para que nós tivéssemos ali enunciado, que esse enunciado nada mais é do que um extrato das decisões do STF.
Daí, essa evolução foi constante. Quantas súmulas não vinculantes o STF editou até a Emenda Constitucional 45? 736 súmulas, pessoal. 736 súmulas. Tenho certeza que vocês não conhecem a maioria, assim como eu não conheço. Aliás, quem conhece, né? Mas o STF tem 736 súmulas não vinculantes. Várias súmulas tratam de matéria processual, outras de direito material e não necessariamente direito constitucional. Por quê? Porque o STF até a Emenda Constitucional, aliás, até a Constituição Federal de 88, 5 de outubro de 88, ele era um tribunal não constitucional, né, pessoal? Ele era um tribunal que fazia o papel também de corte cidadã, que é a situação que foi passada após 88 para o STJ, né? Então, tem várias súmulas sobre todas as temáticas possíveis. E, logicamente, várias súmulas que não têm aplicabilidade. Ah, mas por que não foi revogada? Nunca fizeram revisão. Ah, por que não foi cancelada? Nunca mexeram nisso. Pós Emenda Constitucional 45, passou-se a adotar no STF só súmula vinculante. A Morgana falou 53 súmulas, Morgana, são 55 já. 20 de maio saíram mais duas. 20 de maio de 2016 saíram mais duas súmulas, já estamos com 55 súmulas vinculantes no STF. E aquelas súmulas, o que farão com as mesmas, né? Tem um julgado do ministro Gilmar Mendes no STF, fizeram uma reclamação e ele falou, olha, essa reclamação não merece, porque ela não é a reclamação do artigo 103A da Constituição Federal, portanto, não é a reclamação da súmula vinculante. A reclamação sobre as demais súmulas, ou súmulas persuasivas, como alguns assim preferem também denominar, ela é meramente cultural. Ela não tem aplicabilidade vinculante. Ela não é utilizada na teoria de precedentes necessariamente com força obrigatória. Então, essas súmulas, em tese, elas poderiam se tornar vinculantes, mas, para isso, a Lei 11.417 de 2006, que regulamenta o Instituto da Súmula Vinculante, fala, olha, ela tem que ser revisada e tem que ser aprovada por 2/3 dos membros do STF, ou seja, de 11 ministros, 8 tem que votar a favor para que elas se tornem, então, vinculantes. Como nunca fizeram isso com nenhuma súmula, e eu falo com a maior tranquilidade, porque cada edição de súmula vinculante que tem, eu estou lá olhando os precedentes que deram ensejo àquela súmula, eu falo com a maior tranquilidade. Nenhuma das 55 súmulas vinculantes que temos hoje são de origem das súmulas não vinculantes. Nenhuma delas. Tem algumas súmulas que talvez são importantes, naquele bojo de 736, mas não foi aproveitada até o presente momento, né? E daí nós temos uma outra problemática. O artigo 103A da Constituição Federal fala o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal poderá editar a súmula com caráter vinculante a todo o Poder Judiciário e Administração Pública, tendo em vista reiteradas decisões sobre matéria constitucional, etc. Tal. Tudo bem. Vamos nas reiteradas decisões. Vocês podem depois acompanhar comigo, entrar no stf.jus.br, jurisprudência, súmula vinculante. Vocês clicam lá, tem as súmulas e tem o extrato, ou seja, os precedentes que formaram aquela súmula vinculante. Eu vou lá, sempre cada súmula que é editada, eu vou lá verificar os precedentes. Porque eu quero verificar se a tese jurídica do precedente tem simetria com o enunciado. Eu faço essa análise. Até porque, daí tem um outro instituto que eu nem queria aqui adentrar, tem o tal do distinguish. Além do overruling, que a Morgana falou, tem o distinguish. Aquele enunciado de súmula vinculante necessariamente corresponde ao precedente. Automaticamente, eu tenho o instituto do distinguish para tentar afastar aquela súmula vinculante. E eu vou lá olhar sempre os precedentes. E olha só o que eu constatei, pessoal. Olha o que eu constatei. Até daria um artigo, falta tempo de fazer. Das 55 súmulas vinculantes do STF, 2 súmulas, e eu falo aqui aos senhores o número, 28 e 53, podem depois conferir. Ela só tem um precedente. Um precedente. E nós temos aqui um problema de formalização da súmula vinculante. Me permite só um minutinho. O artigo 103A fala o quê? O que eu disse para vocês há pouco? Reiteradas decisões poderão formar súmula vinculante. Desde quando um precedente é reiterada de decisões? Nós temos uma diferença muito clara aqui, clara e evidente, singular e plural. Então, até eu chego à conclusão que teria uma inconstitucionalidade formal na edição daquela súmula vinculante, dessas súmulas vinculantes, a 28 e a 53.
Então, quando surgir para vocês uma súmula vinculante, senhores e senhoras, pessoal, pode chegar, sejam todos bem-vindos, né? Fico feliz aí com a presença dos senhores e senhoras. Quando vocês se depararem com uma súmula vinculante invocada por qualquer uma das partes ou por magistrados, o que vocês devem fazer? Verificar o precedente que foi a base de formação daquele enunciado, verificar se o enunciado tem simetria com o precedente, e caso não o tenham, vocês devem utilizar o Instituto do Distinguish. Porque necessariamente uma súmula vinculante não corresponde à verdade absoluta, não corresponde, né, à situação concreta de sua aplicabilidade. A questão da edição de súmula vinculante. Tá, Ezeir, e como que faz a edição de uma súmula vinculante? Bem, pessoal, a súmula vinculante nada mais é do que um ato administrativo na sua formalização. Por quê? Ela tem um processo administrativo no âmbito do STF. Nós temos procedimentos ali específicos na Lei 11.417 de 2006. Nós temos uma comissão de jurisprudência no STF. Salvo engano, hoje o presidente é o ministro Marco Aurélio de Mello, salvo engano. Nós temos ali a manifestação do Procurador-Geral da República. Após toda essa formalização procedimental, será colocado em votação no plenário do STF. E daí, na hora de fazermos a votação, aliás, o STF fazer a votação, eu preciso quórum qualificado de 2/3, ou seja, 8 ministros. Presume-se com isso, pessoal, com esse debate dentro do processo administrativo, na comissão de jurisprudência e no plenário do STF, que a edição de uma súmula vinculante é uma decisão madura, porque são tomadas por 8 ministros. Então, é realmente uma tese jurídica. É uma tese jurídica. E automaticamente, sendo uma tese jurídica, a sua respeitabilidade deve existir. Daí eu volto naquilo que eu falei ao início, a teoria de precedentes. A questão do contraditório pleno, a questão da administração da justiça, aquele tripé que eu falei aos senhores, o contraditório substancial, a fundamentação da decisão, né, utilizando por base a regra do 489 para primeiro, que também deve existir sob pena de nulidade da decisão judicial. Não sou eu que estou falando, está lá no 489 para primeiro. Aliás, é o 489 para primeiro, não lembro agora se é o inciso 5º ou 6º, fala o seguinte, olha, os precedentes invocados pelas partes deverão ser observados pelos magistrados na hora de proferir sua decisão judicial, sob pena de não ser fundamentada a decisão, e automaticamente não sendo fundamentada a decisão é nula, pessoal. Então isso tem que estar muito claro para vocês. A súmula vinculante, a respeitabilidade pela teoria de precedentes. Por quê? Ela é uma tese jurídica madura. A súmula vinculante, ela não é uma decisão singular, ela não é uma decisão qualquer. Ela é uma decisão debatida, amadurecida, aprimorada, até que a sua edição, assim, seja realizada. E, uma vez sendo realizada a edição, ela é publicada no Diário Oficial para que possa surtar os seus efeitos jurídicos, é bem verdade disso. E não significa, e daí aqui eu já afasto as críticas que existem ao Instituto da Súmula Vinculante. Como é que eu estou de horário, Juliana? Está tranquilo? Ah, a Juliana está falando que acabou, e eu vou dizer para vocês que não cheguei na metade do que eu queria falar. Juliana, eu preciso mais 3 minutos, tá? 5 minutos, por gentileza. A crítica que se faz à súmula vinculante é o seguinte, é o engessamento do judiciário. Os críticos falam e vão nessa linha, nesse caminhar. Só que essa afirmação ela não é verdadeira, pessoal. Porque a súmula vinculante ela pode ser revisada e cancelada. Da mesma forma que ela tem a sua edição num processo administrativo no âmbito do STF, a sua revisão e cancelamento por qualquer um dos legitimados poderá existir. Ah, essa súmula vinculante ela não tem aplicabilidade porque houve a edição de uma lei nova e a legislação moderna deve ser aplicada porque está em contra o interesse social e o interesse econômico do país. Tudo bem. Temos ali os legitimados, Procurador-Geral da República, OAB, entre outros, que poderá provocar a revisão ou cancelamento daquela súmula vinculante. Assim como o STF também pode fazer de ofício. Ex ofício ele pode agir. Então não podemos aqui falar em engessamento judiciário, pelo amor de Deus, né, pessoal? A jurisprudência está em constante evolução, as teses jurídicas estão em constante evolução e a súmula vinculante também está em constante evolução. Se eventualmente precisar cancelar ou revisar, temos aqui os meios próprios já previstos em lei, né?
Eu vou aqui tentar antecipar e chegar já na parte conclusiva, até mesmo pelo adiantar da hora. E a aplicabilidade e eficácia da súmula vinculante no CPC 2015. Está aqui o meu livro, né, pessoal? Súmula vinculante no CPC 2015. Julgamento liminar de improcedência. Nós tínhamos antes o artigo 285 do CPC de 73, agora nós temos o artigo 332 no CPC 2015. O magistrado pode rejeitar liminarmente a sua inicial, ele nem vai receber, nem vai abrir direito ao contraditório, que é a citação válida da parte contrária, com base em súmula vinculante. Tutela de evidência, materializada em súmula vinculante. Está lá previsto no artigo 311. O juiz poderá conceder tutela de evidência quando pautado em súmula vinculante. Não aplicabilidade na remessa necessária. A remessa necessária é a questão das fazendas públicas. A condenação contra a fazenda pública, quando pautada em súmula vinculante, dispensa a remessa necessária. Ou seja, o processo não precisa subir ao Tribunal de Justiça para a confirmação da decisão judicial. O relator, né, ele pode agir monocraticamente em determinadas circunstâncias, quando da aplicabilidade de súmula vinculante, para negar provimento ao recurso ou para dar provimento ao recurso. Olha só, isso aqui é o que me interessa agora também. Né? A gente que vence o processo e daí precisa depois que a execução também seja exitosa. Dispensa de caução no cumprimento de sentença, quando a decisão que está sendo executada está fundamentada em súmula vinculante. Reconhecimento de presunção de repercussão geral no recurso extraordinário, quando eventualmente existia a violação de súmula vinculante. Tudo isso está no CPC 2015, tá, pessoal? Isso aqui não são teses jurídicas que eu estou sugerindo aos senhores. É o código que fala. O juiz irá dispensar a caução quando? 2 pontos. Tem presunção de repercussão geral quando? 2 pontos. Então, a palavra, ou melhor, a denominação súmula vinculante, inúmeras vezes foi positivada no CPC 2015. Daí vamos ao encontro do artigo 1º do Código de Processo Civil 2015, que eu falei aos senhores. Esse código tem como obrigação a observação da Constituição Federal brasileira. Pegaram o artigo 103A da Constituição Federal, que fala de súmula vinculante, e trouxeram inúmeros institutos dentro da norma processual. Temos a reclamação, que já falei aos senhores. Temos uma nova hipótese de embargos de declaração, que já falei aos senhores, do artigo 1022, parágrafo único. A reclamação, volto a falar para vocês, artigo 988 e seguintes, não deixem de olhar esse instituto, tá, pessoal? Enfim, eu poderia aqui fazer todo um discurso em prol da respeitabilidade da súmula vinculante, mas o tempo não me permite. A Juliana já levantou a plaquinha e acabou, acho que pela 3ª ou 4ª vez. Eu queria dizer aos senhores, assim, eu falo com a maior tranquilidade, né? Súmula vinculante, pessoal, não é porque é a minha dissertação de mestrado, não é porque é a publicação do meu livro. A súmula vinculante hoje ela não é uma opção de escolha aos senhores, tá? Ela não é uma opção de escolha. Ela é uma obrigação. O advogado militante, aquele que verdadeiramente está no dia a dia da advocacia, ou qualquer membro do órgão do Poder Judiciário, ele deve saber e deve dominar o instituto da súmula vinculante. Porque essa é a filosofia do CPC 2015, essa é a filosofia da teoria de precedentes que estão aqui querendo aplicar, e eu tenho certeza, né, que a sua respeitabilidade, a sua eficácia, depende só de nós. Depende só de nós. Eu, quando olho o CPC 2015, eu olho de maneira otimista. Eu não vejo com uma forma negativa, como foi ali o professor Cássio Capunella Bueno, na sua palestra no dia de abertura. Ele fez ali algumas considerações que colocam em dúvida a aplicabilidade do CPC 2015. Eu não, eu vejo o lado positivo do CPC 2015. E eu conclamo os senhores que assim também o façam, né, para que a gente possa construir aí uma teoria de precedentes, que a gente possa construir uma respeitabilidade da súmula vinculante e, por que não, levar aos nossos jurisdicionados, a nossos clientes, a nossas partes, situações onde casos idênticos tenham tratamento no judiciário de forma idêntica. É o que esperamos, isonomia, igualdade e estabilidade das decisões judiciais. Obrigado a todos. Um bom dia.